Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Edcursos. Essa é a aula número 9 do curso de Introdução ao Java e nessa aula a gente vai aprender a usar uma das estruturas mais usadas pelos programadores. É a famosa estrutura condicional, o famoso if e else. Com essa estrutura, a gente vai possibilitar que o nosso programa passe a tomar decisões. Por exemplo, no vídeo anterior a gente criou um programa que calculava a média do aluno. Agora, além dele calcular a média, ele vai poder dizer para mim se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado, através da estrutura condicional. Então é esse o poder que essa estrutura traz aqui para os nossos programas, o poder de tomar decisões. E essas decisões são tomadas a partir de algumas condições que a gente vai desenvolver. Por exemplo, no caso da média, aqui o primeiro caso ele vai estar aprovado quando a média, ou seja, o 6,5 nesse exemplo aqui, for maior ou igual a 7. Então, quando for maior ou igual a 7, a média do aluno, o resultado que o programa vai me mostrar vai ser o aluno foi aprovado. Já quando a média for menor do que 7, então o resultado que o programa vai mostrar vai ser o aluno foi reprovado. Então, desenvolvendo esse programa, a gente já vai conseguir ver na prática o uso da estrutura condicional. E como é que a gente cria essas condições ali no programa? Porque eu não posso chegar lá e escrever maior ou igual a 7. Eu preciso utilizar alguns operadores. Assim como para matemática a gente tem os operadores aritméticos, para fazer essas comparações entre os valores, a gente tem os operadores relacionais. Aqui eu trouxe uma lista para você dos operadores mais utilizados aqui no Java. Então a gente tem primeiro aqui o operador maior que é simbolizado por esse símbolo aqui, o símbolo de maior. A gente utiliza para verificar se um valor é maior do que outro. E aqui a gente tem um exemplo, onde a gente está verificando se o valor 5 é maior do que o valor 4. E o resultado da aplicação de um operador relacional sempre vai ser um valor booleano. Então perceba que aqui o resultado vai ser sempre true ou false. No caso aqui desse primeiro exemplo, o 5 é maior do que 4? Sim, então o resultado é true. No segundo exemplo, a gente tem o operador menor que. É esse símbolo aqui que a gente usa. Aqui tem um exemplo de uso. Então, 5 é menor do que 4. É como se a gente estivesse fazendo uma pergunta ao computador. 5 é menor do que 4? Não. Por isso, ele retorna o valor false. Então, perceba que a utilização dos operadores relacionais retornam sempre um valor booleano. O próximo operador é o maior ou igual a. E utiliza esse símbolo aqui, a junção, na verdade, de dois símbolos, o símbolo de maior e o símbolo de igual. O maior ou igual a gente tem um exemplo aqui, 5 é maior ou igual a 4? Sim, 5 é maior do que 4. No lugar do 5, se a gente colocasse 4, ele também retornaria true, porque aqui a gente está verificando se ele é maior ou igual. Então, 4 é maior ou igual a 4? Sim. E 3, se aqui no lugar do 5 fosse um 3, aí ele retornaria false. Porque 3 não é nem maior nem igual a 4. Então aí nesse caso ele retornaria o valor false. O próximo operador é o menor ou igual a, que é aplicado usando esses símbolos aqui, o símbolo de menor e o símbolo de igual. E aqui a gente tem um exemplo. 5 é menor ou igual a 4? Não, ele não é nem menor nem igual. Então o resultado é false. Ele retorna aqui simbolizando que não. O 5 não é menor nem igual a 4. A gente tem aqui o símbolo de diferente. Esse operador diferente de, ele é usado com o sinal de exclamação e o sinal de igual. Então, a junção desses dois símbolos aqui são o operador diferente de. E ele verifica se um valor é diferente do outro. Então, 5 é diferente de 4? Sim, 5 é diferente de 4. Então, o retorno dele é true. E a gente tem, por último, o operador de igual a, que é usado aqui os dois sinais de igual. Então, quando a gente quer ver se um valor é igual ao outro, a gente utiliza dois sinais de iguais, que são o operador igual a, e o resultado dele vai ser true, sempre que os valores forem iguais. E nesse caso aqui que a gente está verificando se 5 é igual a 4, o valor vai ser false, o retorno vai ser false. Então, é através dos operadores relacionais que a gente vai conseguir fazer essas condições aqui, ó. A gente vai conseguir verificar se a média é maior ou igual a 7, se a média é menor do que 7, para tomar a decisão de imprimir se o aluno foi aprovado ou se o aluno foi reprovado.
Eu trouxe aqui a tradução, então onde a gente estava colocando maior ou igual a 7, a gente utiliza o operador relacional maior ou igual, que é aplicado utilizando esses símbolos aqui, o símbolo de maior e o símbolo de igual. Então 6,5 é maior ou igual a 7? Não. Então ele não entraria aqui, ele não mostraria a mensagem que o aluno foi aprovado. Ele iria para a próxima validação. 6,5 é menor do que 7? Sim, 6,5 é menor do que 7. Então ele entraria aqui e mostraria para a gente que o aluno foi reprovado. É assim que a gente vai conseguir desenvolver as nossas validações. Agora eu trouxe para você como que a gente escreve então ali a nossa estrutura condicional. A primeira coisa, a gente coloca essa palavra reservada if, que traduzindo é como se fosse se. Então, se determinada condição for verdadeira, ele executa o que está aqui entre as chaves, que seria o corpo da nossa estrutura condicional. Então, voltando, a gente tem a palavra reservada if, depois a gente tem que colocar entre parênteses um valor booleano, pode ser true ou pode ser false. Só que no lugar da gente colocar direto um valor booleano aqui, a gente utiliza esses nossos operadores relacionais para fazer comparações com valores, porque a gente sabe que o retorno dele vai ser true ou false. Então aqui dentro, no lugar do valor booleano, a gente colocaria direto a comparação de um valor com o outro, utilizando os operadores relacionais. E aqui a gente vai ter um valor booleano, é true ou false. Ele vai executar o que tiver aqui no corpo da estrutura, no corpo do if, sempre que o valor que tiver aqui for true, ou seja, sempre que o valor que tiver aqui for verdadeiro, ele executa o que está aqui dentro. Se o valor que tiver aqui é false, retornar um valor falso, ele não vai executar o seu código que está aqui dentro do if. Sempre que o valor é falso, ele não executa o que está aqui. E sempre que é true, aí ele executa o que está aqui dentro. É assim que a gente vai conseguir fazer o nosso programa passar a tomar decisões a partir de agora. Agora a gente vai ver na prática ali, utilizando aquele mesmo programa que a gente fez no vídeo anterior para calcular a média, só que agora a gente vai, além de calcular a média, a gente vai avaliar a média e dizer se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Então vamos lá. Eu já trouxe aqui o programa que a gente vai desenvolver, eu vou executar ele só para você ver como que ele vai ficar. Então ao final da aula a gente vai ter esse programa aqui. Ele pede primeiro uma nota de um trabalho, eu vou colocar por exemplo a nota 5. E ele pede a nota da prova, digamos que eu tirei 7 na prova. Ele calcula a média do aluno, nesse caso é 6, e diz para mim que o aluno foi reprovado, então ele já conseguiu verificar que a média é menor do que 7, então o aluno foi reprovado. Vou executar de novo, e agora eu vou passar notas maiores do que 7. Por exemplo, eu vou passar que eu tirei na nota do trabalho 8, e na nota da prova 7, a média vai ser 7,5, então ele tem que ser aprovado. Então o programa calcula a média e diz que o aluno foi aprovado. Então assim a gente consegue fazer o programa tomar uma decisão, dizer se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Então vamos lá. Para começar o nosso projeto, eu vou clicar aqui em File, New, Project, vou chamar de aula -09 e vou clicar aqui em Create. Todo o resto aqui eu já vou deixar como padrão, que é tudo que a gente utilizou nas outras aulas, seguindo esse padrão aqui. Vou só dar um Create, numa nova janela, e já tenho o meu projeto criado. Agora na pasta SRC, eu vou criar aqui uma nova classe. O nome dessa classe vai ser Calculadora Média. Vou criar ela, a gente já tem então a classe, e para essa classe ser uma classe executável, eu preciso criar o método main dentro dela. Então a gente já tem aqui o método main. A primeira coisa que eu preciso fazer é pedir para o usuário digitar a nota da prova. Só que para eu poder pegar o que ele digitou, eu preciso da instância daquela classe scanner. Então novamente eu vou criar aqui o scanner, perceba que ele já fez o import aqui em cima. Vou chamar esse scanner de leitor, e ele vai ser igual a new scanner. Tudo isso daqui a gente já viu nos vídeos anteriores, tá? Aqui dentro eu passo o system.in e ponto e vírgula no final. Agora que eu tenho o scanner, que é responsável por ler o que eu digitar aqui no console, eu posso pedir as informações. Então eu vou imprimir ali no console uma mensagem pedindo para o usuário digitar a nota do trabalho. Logo abaixo eu vou criar uma variável do tipo double, que vai ser chamada nota trabalho, e vai receber o leitor
.nextDouble. Assim eu estou pegando o que o usuário digitou ali. Logo abaixo eu vou pedir a nota da prova. Eu vou aproveitar para copiar essas duas linhas porque elas vão se repetir. Só que aqui, em vez de eu pedir a nota do trabalho, eu vou pedir a nota da prova. E o nome da variável vai ser nota prova. Legal, agora que eu já tenho as duas notas, eu posso calcular a média. Então eu vou criar uma variável do tipo double, que vai se chamar média, e vai ser igual a nota do trabalho mais nota da prova dividido por 2. Só que lembrando as regras ali das ordens de execução dos operadores, se eu deixar assim, o meu programa primeiro vai calcular a nota da prova dividido por 2 e depois vai somar o trabalho, o que é o errado. Eu preciso primeiro somar as duas notas e depois dividir por 2. Para isso, eu boto a soma entre parênteses. Assim ele prioriza. Primeiro ele faz a soma das notas, depois ele aplica aqui a divisão por 2. Isso a gente já viu nos vídeos anteriores também. Agora que eu tenho a média, logo aqui abaixo eu vou imprimir a média dele. Então, Sout, a média é 2 pontos e eu concateno com o valor que está na variável média. Legal, se eu executar agora, vamos ver qual que vai ser o resultado do que a gente já conseguiu desenvolver. Ele está pedindo para eu digitar a nota do trabalho, eu vou colocar 8, e a nota da prova, eu vou colocar 5. E a média é 6,5. Legal, já está calculando certo a média. Agora eu preciso informar se o aluno foi aprovado ou foi reprovado. Então logo aqui abaixo, eu vou criar agora aquela nossa estrutura condicional. Lembrando que primeiro a gente utiliza a palavrinha reservada if, a gente abre e fecha os parênteses, dá um espacinho e coloca ali a abertura das chaves. Quando eu dou um Enter, o IntelliJ já fecha a chave aqui para mim. Então aqui vai estar o corpo do que eu quero que ele execute se determinada condição for verdadeira. E qual condição que eu vou colocar aqui dentro do meu if? Então aqui entre parênteses, eu quero verificar se a média é maior ou igual a 7. Então eu vou pegar aqui a minha variável média, que está guardando ali a média do aluno. Preciso ver se ela é maior ou igual a 7. Então é assim que a gente faz a condição. E essa comparação aqui, ela vai sempre retornar verdadeiro ou falso. Se a média for 5, por exemplo, vai retornar false. Por quê? Porque 5 não é maior nem igual a 7. Agora se a média for 7, por exemplo, vai retornar true, porque 7 é maior ou igual a 7. No caso, ele é igual a 7, né? Então, como ele verifica se é maior ou igual, por ser igual, ele vai entrar no meu if. Legal, então vamos colocar aqui o que eu quero que apareça quando o aluno foi aprovado. Eu quero que ele imprima ali para mim a seguinte mensagem: o aluno foi aprovado. Salvei, vou executar meu programa. Primeiro ele pede novamente a nota do trabalho, eu vou colocar 8. Depois ele pede a nota da prova, eu vou colocar 10. Então a minha média vai ser 9 e eu vou ser aprovado. A média é 9, o aluno foi aprovado. Legal. Eu vou executar novamente, agora numa situação onde o aluno deveria ser reprovado. Então a nota do trabalho eu vou dizer que foi 4 e a nota da prova foi 5. A média vai ser 4,5. A média é 4,5. E perceba que ele não mostrou nada. Isso porque a gente criou apenas uma condição aqui, ó. Se a média for maior ou igual a 7, ele foi aprovado. Mas eu preciso criar uma outra condição. Se a média for menor do que 7, o que ele faz? Aí ele vai imprimir aqui para mim que o aluno foi reprovado. Então aqui abaixo eu vou criar uma nova estrutura condicional e preciso botar aqui a minha condição. Quando que ele vai entrar aqui? Primeiro eu vou colocar o que ele vai fazer quando ele entrar nessa estrutura condicional. Ele vai imprimir a mensagem: o aluno foi reprovado. Legal, então eu sei que ele vai imprimir que o aluno foi reprovado. Agora eu preciso dizer qual que é a condição para que esse código aqui seja executado. Ele deve executar sempre que a média, então eu coloco aqui a média, for menor do que 7. Então aqui a gente utiliza novamente o operador de comparação, operador relacional, né? Para verificar se determinado valor é menor que outro valor. No caso, a média é menor do que 7. Vou salvar e vou executar meu programa novamente. Clicando aqui. Nesse exemplo, vamos imaginar que o aluno foi reprovado. A nota do trabalho vai ser 2.
e a nota da prova vai ser 4. A média foi 3 e o aluno foi reprovado. Vou executar novamente, agora imaginando que o aluno está aprovado. Vou colocar a nota do trabalho 8 e a nota da prova 10. A média vai ser 9 e o aluno foi aprovado. Então a gente consegue ver que a nossa estrutura condicional já está funcionando e o programa já está conseguindo tomar decisões. Ele está decidindo quando que vai mostrar que o aluno foi aprovado e quando vai mostrar que o aluno foi reprovado através da nossa estrutura condicional. Essa parte de estrutura condicional já é um pouquinho mais complexa do que a gente havia estudado anteriormente. Perceba que já é uma série de códigos aqui que a gente precisa fazer. São operadores novos, os operadores relacionais que a gente passou a usar. E esses operadores sempre retornam um valor booleano, que também é um tipo de dado novo ali para a gente. Mas a gente vai trazer mais atividades para você desenvolvendo e aos poucos vai se tornando natural para você criar as condições, fazer as validações e decidir o que ele vai executar em determinada situação e assim por diante. Então nessa aula a gente aprendeu a utilizar a estrutura condicional no Java. Com essa estrutura a gente viu que a gente pode fazer nossos programas tomarem decisões. E a gente viu também na prática um exemplo ali do uso dessa estrutura condicional. Agora eu vou deixar um desafio para você. Eu quero que você crie um sistema verificador de idade. Vai ser algo bem parecido com o que a gente fez, só que num formato um pouco diferente. Primeiro, o programa tem que receber do usuário a idade dele. Então o programa vai ter que pedir para o usuário qual é a idade dele. E a partir da idade, o programa deve informar se o usuário é maior ou menor de idade. Ou seja, quando a idade dele for maior ou igual a 18, você tem que escrever ali no console que o usuário já é maior de idade. E quando a idade dele for menor que 18, aí você tem que imprimir ali que ele é menor de idade ainda. Assim você já vai conseguir colocar em prática o uso e já ver o que dá certo e o que dá errado também. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Nos próximos vídeos a gente vai trazer mais atividades utilizando ali a estrutura condicional, que é uma das estruturas mais importantes ali no dia a dia de um programador. Se você ficou com alguma dúvida, não se esqueça de colocar aqui nos comentários, que eu vou responder o mais rápido possível. Se gostou do vídeo, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal. Você vai apoiar o nosso trabalho e também não vai perder nenhum vídeo. E até a próxima aula!